Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre os 3 modos de pregação: temático, textual e expositivo. São as 3 formas de pregação que normalmente os pastores fazem. Cada uma delas tem uma sua característica própria. Mas é muito importante a gente entender, antes de entender sobre os 3 temas, sobre a questão da hermenêutica. O que é hermenêutica? Essa palavra veio do grego, onde na crença grega havia um deus chamado Hermes, o qual fazia a transmissão entre os deuses de então e os homens. Então a hermenêutica seria a arte da interpretação de um texto. Então você pega um título qualquer da Bíblia, ou um tema, ou enfim, um assunto, e você abre a Bíblia e faz uma hermenêutica, você faz uma interpretação daquele texto. Dentro da hermenêutica existem 2 palavras que são mais aprofundadas. A palavra exegese, que é uma hermenêutica mais aprofundada, mais elaborada. Então eu vou fazer uma exegese de um texto bíblico determinado. Eu tenho que ter uma amplitude sobre esse texto, sobre seu histórico, sobre a data dos acontecimentos, sobre os personagens, sobre o contexto daquele momento, daquele povo, daquela situação. Na exegese bíblica, se faz a hermenêutica sendo fiel ao que o autor desse texto quis dizer. Então, nas cartas paulinas, por exemplo, o apóstolo Paulo, em tudo que ele escreveu, quando se faz a exegese desse texto, você tem que ir lá e fazer essa análise, sendo fiel ao que o autor quis dizer. E é uma palavra muito usada, infelizmente, ainda, por muitos pregadores, que é uma palavra parecida com a exegese, que é a exegese. O que seria a exegese? É também uma interpretação do texto, só que você vai no texto e faz uma interpretação daquilo que você acha daquele texto. Então você extrai daquele texto algo pessoal teu, você não é fiel ao texto original e aplica essa ideia que passa a ser sua e não do autor real do texto, aplicando essa ideia aos dias atuais como se fosse sua, ou uma interpretação pessoal sua. E isso é muito perigoso, porque ao se fazer a exegese do texto, você não está fazendo a exegese real, não está sendo fiel à palavra, e não sendo fiel à palavra, a palavra não está trazendo fé, porque a palavra de Deus, ela provoca a fé quando ela é dita integralmente, quando ela é falada, quando ela é pregada, segundo o texto bíblico original. E você possa entender então, quando alguém pregar a palavra para você, você tem o direito de abrir a Bíblia e ver se naquele contexto, alguns versículos antes, alguns versículos depois daquele versículo que foi lido, se estão de acordo com aquilo que foi pregado. Porque se tiver algo diferente, com certeza não foi feita uma exegese fiel aos originais. Que você possa receber essa palavra, que você possa te abençoar em nome de Jesus.